Ouvir um não como resposta a uma pergunta incomoda e irrita muita gente, mas pode também ser um ensinamento para a vida toda. Quem vai explicar isso para a gente é o doutor Aloysio Andrade, psiquiatra e homeopata. Doutor Aloysio, boa tarde. Esse não aí da infância, né, que todo mundo fala, ele é importante realmente a gente dizer esse não para os filhos da gente? Primeiro lembrar, né, Isabela, que o não é talvez o democrático no sentido que ninguém gosta dele. Né? Não existe um ser humano que goste do não. E não tem como gostar, tá lá aí. Não tem que treinar para gostar de não. Mas o não é o quê? É um processo pedagógico, tá, Isabela? Ele significa o limite, aquele impedimento, a frustração de um desejo, a frustração de uma intenção. No caso da infância, qual que é a importância? São duas importâncias da infância. Primeiro, que a criança, então, precisa de ser alertada, ela precisa de ser ensinada no que diz respeito aos riscos da vida, né? A se queimar, a cair, a se machucar de alguma forma. Então, o limite do não aí é para falar assim, cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Mas tem um outro papel também fundamental dele na infância, que é de colocar o limite nessa criança. A criança tem a tendência a ser muito expansiva, então ela quer sempre alguma coisa, ela quer sempre mais. Então, não tem uma função pedagógica que não é agradável, não é prazerosa, mas que vai treinar a criança, vai amadurecer a criança para os chamados nãos da vida, né? Quais são os nãos da vida lá? E vamos ver aí como é que a vida está te dando de não. Os nãos da vida, imagino que são vários, não é, doutor? E grandes, né? Principalmente isso que a gente chama das faltas básicas. O não através da falta de dinheiro, o não através da falta de saúde, através da falta de amor. Então, nós temos que fazer algum tipo de treinamento, porque senão, quando a vida nos coloca um não, a gente está totalmente despreparado para ele. No trabalho, por exemplo, como é que a gente deve se comportar diante de um não no trabalho? Não do chefe ou não do funcionário? Do chefe para o funcionário ou do funcionário para o chefe. É mais difícil esse caminho inverso, mas pode acontecer também, por que não? Vai haver dificuldade de falar ou não com o chefe se esse chefe não for uma pessoa flexível. Então, quando você fala ou não, a primeira coisa que você provoca no outro é uma reação de incômodo, uma reação de desagrado e, às vezes, até de indignação. A pessoa, às vezes, entende que o não tem a ver com uma questão de um preconceito seu com relação a ela, que você está dizendo não porque você não quer dizer o sim. Né? Então, nesse caso, nas relações de trabalho, a gente entende que a forma de dizer o não é muito importante. Tá lá, e o jeito com que você fala o não. Então, se você fala um não autoritário, um não colérico, um não explosivo, um não ditatorial, seguramente que ele vai te trazer problemas. Agora, aquele não que vem seguido de explicações, aquele não que tem um porquê, né? Porque o mais difícil dos nãos é aquele que não tem explicação. Mas por que não? O seco, por que não? Né? Então, esse não seco aí, ele é terrível. Então, toda relação humana envolve o não. E você vai ver lá aí que é mais difícil você falar o sim primeiro e depois falar o não do que você falar o não primeiro para depois mudar para o sim. E não quer dizer que seja um vira-folha. Às vezes, você, num primeiro momento, você não posso. Depois você analisa, você observa a situação. Não, eu posso te emprestar algum dinheiro, sim. Não posso te emprestar todo que você está precisando. Agora, com relação à criança, a gente tem que falar, não sobe a escada, não mexe com fogo e tal. Mas muitas vezes a gente pode dar uma coisa para a criança, né? E fica assim, meu Deus, falar um não para ela, né? Ela vai sofrer. Você acha que ela sofre mais se ela tiver tudo? Sim. Ela corre o risco de sofrer muito mais. Principalmente no futuro, né? No futuro, porque no imediato, no instante, já naquele aqui agora, não, vai ter um incômodo, lógico, essa criança pode até chorar. Mas ela se treinando, Isabela, ela treinando para o não, feito a gente está falando, o telespectador tem que ter isso claro. Toda a vida nossa é feita de sims e de nãos. Diante do não, se essa criança foi treinada, se ela aprendeu a conviver com o não, não é o não absoluto, né, Isabela? Não é o não o tempo inteiro, o não ocasional. Essa criança, então, vai ter mais chance de quê? De fazer três coisas que nós precisamos diante do não. Primeiro, ter a humildade de aceitar que naquele momento você está diante do não. Segundo, a criatividade de inventar saída para isso, ou seja, ou você chegar à conclusão que não deve tentar mais, ou seja, esse não é definitivo, não vou mais batalhar, ou você fala, não, esse não é só uma questão de um esforço, de uma estratégia nova que eu vou usar, de uma forma nova que eu vou usar para poder atingir o sim. E por último, a coragem, porque muitas vezes, Isabela, pode acontecer então de um não frustrar a pessoa. E a pessoa, depois de um não, depois de dois não, depois de três não, ela para de tentar. Ela então pode ficar com um trauma. Um trauma, né? Ela fica frustrada, vamos dizer assim, em definitivo. Então tem que haver essa coragem, entender que o não muitas vezes é uma coisa pedagógica. E muitas vezes, como diziam no velho ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas, às vezes um não de agora, depois no futuro, você, nossa, que bom que foi não. Não é isso? É como se fosse um teste mesmo, né, para a pessoa. A pessoa está sendo testada ali, né, a ser mais forte. E isso, a habilidade, né, Isabela? A gente fala que o ser humano tem que treinar para o não. E qual que é o não que a gente treina com mais proximidade da gente? O não para a gente mesmo.
Quando é que você fala o não para si mesmo? Quando você não atende a todas as suas fomes, quando você não atende a todos os seus desejos. Então, a cada 10 vontades de comer chocolate, você atende a 3 ou a 4 e não a todas. Quer dizer, é importantíssimo. A 11, né? O treinamento do não é um treinamento feito conosco mesmo. E na medida que você está bem treinado para o não, quando a vida te coloca o não, você não fica tão derrubado, você não fica tão sem ação. Amadurece. Exatamente. Às vezes as palavras são bobas, mas é isso mesmo, né? A pessoa fica amadurecida, mais forte. Porque a realidade da vida não é só de sim. E não é porque o outro está te dizendo não, é porque a vida em si tem uma série de limitações e todo limite é uma forma de não. Ela impõe isso, né? Obrigada por mais essa aula. Obrigado.